Bom, pessoal, então é com grande alegria que eu recebo aqui o Gabriel Paz, que, além de professor, também é um pai educador. Bem-vindo, Gabriel. Tive a alegria de conhecê-lo lá na Expo Homeschooling de Brasília. Participei da oficina dele, que ele falou tudo sobre ensejo. Eu falei, gente, tem que levar esse cara para o Envia. E aí, ano passado, ele não pôde participar, mas dessa vez deu certo. Então, estamos aqui. Gabriel, te dou a palavra e vou deixar o chat aberto para quem quiser enviar perguntas. Aí você pode gerenciar como você achar melhor. Se preferir, a gente faz um momento no final para responder, ou você vai olhando e respondendo ao longo do tempo. Eu me perco se eu ficar olhando o chat quando eu estou fazendo palestra, então eu prefiro não olhar, mas tem gente que gosta de ir fazendo. Eu perco, esqueço o que eu estava falando. Então pode ficar super à vontade, tá bom? Pessoal, aproveitem. Ah, que bom. De fato, foi uma grande alegria te conhecer. Quero agradecer aqui, né? Primeiro, aos pais, né, e jovens que estão aqui, né? Uma segunda-feira, terça-feira à noite, né? E vocês aqui buscando conhecimento, buscando sabedoria, né? Parabéns. Vocês vão poder mandar mensagens aqui, mandar perguntas, tá? Eu já vi que já tem uma aqui, a gente vai deixar para o final, igual a Bárbara comentou, tá bom? Então vamos lá. Eu queria compartilhar aqui com vocês um desafio, na verdade, tá? Um desafio. O professor anterior estava falando de estudar nos Estados Unidos. Então, vamos subir a régua, né? Vamos subir a régua, vamos mirar mais alto, né? E aí, a forma com que eu escolhi trazer, né, esse desafio para vocês é do jeito que está escrito aqui, né? Por que o seu homeschooler, né, o seu filho homeschooler, precisa tirar 1.000 no Enseja, né? Por que que vale a pena você gabaritar? Por que que vale a pena você tirar um notão no ensejo, né? Então, e o que é ensejo e tudo mais? Então, o que a gente tem preparado para hoje aqui? Primeiro, é uma oportunidade. A primeira oportunidade é você estar em dia com o Estado brasileiro, né? Então, existem algumas leis aí de criança e adolescente e tudo mais, que diz que a criança tem que estar matriculada e tudo mais, fazer essa prova, passar nessa prova, é uma forma de, eventualmente, aí alguém te perturbar na sua residência, você ter argumentos e provas, né, cabais ali de que a criança está bem, que a criança está cumprindo a BNCC, etc, etc, etc. A gente vai entrar um pouquinho nisso. Uma outra possibilidade, mostrar a falácia do ensino, então, é isso, né? O que é o ensejo, de fato, né? Como você pode se preparar bem para o ensejo, o que é esse tal de TRI, né? E quais são ali os padrões de prova do INEP, né? O INEP ele cobra a prova de uma forma específica, né? Tanto no ensejo como no Enem. A gente vai tentar entrar um pouquinho nesse assunto. Vantagens e desvantagens deste mirar alto, né? Um passo a passo, né? Eu ouso dizer aqui que eu quero compartilhar com vocês um passo a passo de como é que você pode acelerar a sua aprovação. E, sobremaneira, não desperdiçar o tempo dos seus filhos, né? Foi uma das coisas que é, pegou a Luana e a mim quando a gente estava rezando e discernindo se a gente ia ou não se tornar homeschoolers. E eu reservei aqui alguns momentos, né, para perguntas e respostas, né? Como eu vi que a palestra da professora lá se estendeu, né? O professor aqui se estendeu, eu imagino que vocês estejam um pouco cansados, né? Eu, como eu estava preparando essa palestra, eu estou cheio de gás aqui, cheio de energia. Então, eu tenho um tempo aqui para gastar, tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Se a Bárbara nos liberar aqui, a gente vai até tarde da noite. Então, vamos lá. Estão preparados? Eu quero ver a cabecinha de vocês, o joinha. Então, né? Legal. Estão preparados? Então, vamos lá. Então, para começar, olha só que dado interessante, tá? Olha só que dado interessante. Muito bem, Ferreira. Enseja 2023 recebe 1.000.000 de inscritos. 1.000.000 de inscritos. Gente, é muita gente. É muita gente. O Brasil hoje tem 230 milhões de pessoas em. Eles têm um termo lá de. São 140 mil. Eu até separei aqui um slide para falar sobre isso também. 1.000.000 de inscritos é muita inscrição. É muita gente se inscrevendo. Isso quer dizer que 1.000.000 de pessoas com 15 mais, né, 15 anos a mais, ou 18 anos a mais, estão correndo atrás de um certificado de ensino médio ou fundamental.
esse dado só por si só, ele já é desesperador. Desesperador, né? Um país onde 1 milhão de pessoas não tem o certificado, né? Não cumpre ali, basicamente, isso já é assustador, né? Aqui algumas informações, né? O percentual aqui para ensino médio, ensino fundamental, cerca de 18%, de ensino médio, 82%, 55% mulheres, 44 homens, 45 homens, né? Outra informação, agora mais recente, do ano passado. Em 6 de 2024, foram 895 mil pessoas, quase 900 mil pessoas. Ou seja, essa informação está se repetindo, né? Então, ano após ano, cerca de 1 milhão de pessoas estão aí batalhando por este concurso, né? Por essa prova, para passar nessa prova. E aqui um dado igualmente impactante. Um levantamento que foi feito por esse índico.org revela que quase 10 milhões de brasileiros estão como é que eles chamam aqui? De população ativa, né? São 15 anos ou mais, né? Quase 10 milhões de brasileiros não sabem ler ou escrever. Esse dado aqui é de 2022. Então, a concorrência está fraca, viu? Então, só de estarmos aqui, na terça-feira à noite, buscando sabedoria, buscando conhecimento, a concorrência tá tranquilo, né? Tá tranquilo, né? E aí, uma das coisas, qual foi a sacada, né? Qual foi a sacada? Eu vou contar um pouquinho da história, mas basicamente é ensinar os nossos filhos também a fazer provas, né? A se preparar para provas, a se dar bem em provas, a ser aprovado, técnicas de estudo, eles já têm. Agora precisa só atrelar aqui mais algumas técnicas de como resolver questões de provas, né? Digamos que é um fácil trabalhoso, tá? É um fácil trabalhoso. Para vocês que já estão buscando disciplina, para vocês que já estão buscando, já têm o hábito de leitura, já têm o hábito de estudar para aprender, nada melhor do que vocês mirarem alto. Nada melhor do que vocês buscarem gabaritar, né? Buscar tirar uma ótima nota no Enseja. Maravilha. Eita, e chegou mais gente. Já temos 90 pessoas aqui na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Tá, então vamos seguir aqui. Como eu estava dizendo, a gente que é homeschooler, a gente tem este desafio de, agora, né, em se tratando de provas, de ensinar os nossos filhos a passarem provas, né? Resolver provas, né? E antes de começar, eu queria falar um pouquinho quem é, né? Quem é esse barbudinho, né? Careca que está aqui, né? Então, falar um pouquinho da minha história, né? Até para a gente conectar aqui alguns pontos. Primeiro, né? Em 2015, meu Deus, já vai fazer 10 anos, né? Eu estava lá numa turma de pré-alfabetização do professor Carlos Nadalim, que depois veio a se tornar secretário de alfabetização do Brasil no governo passado. Assim que eu li, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tem um capítulo lá só sobre educação. E eu e minha esposa, nós lemos e ficamos chocados com a crise da educação no Brasil. E aí eu comecei a rezar, falando, meu Deus do céu, o que que nós podemos fazer nessa situação, né? Aí surgiu essa turma, nós nos inscrevemos e foi um divisor de águas. Mas naquele momento a gente ficou morrendo de medo. Não, a gente não tem condições nenhuma de sermos homeschoolers. Isso aí é para esse pessoal inteligente, isso aí é para esse pessoal que é disciplinado, isso aí é para outro tipo de gente. Nós que trabalhamos e tudo mais, isso aí não é para gente, né? Mas a gente descobriu um livro, né? Homeschooling Católico. Começamos a rezar, fizemos uma novena, né? Lá, que é orientada a Nossa Senhora do Bom Conselho. E nós vimos que era vontade de Deus que nós fôssemos homeschoolers, mesmo com as nossas limitações, né? E em abril de 2018 nós demos o passo, né? E aí, claro que aí veio aquelas perguntas de sempre: e a socialização? E a faculdade? Tadinho, não vou fazer faculdade. Não foi fácil, foi bem difícil a propósito, né? A gente sofreu não somente a incompreensão da família nesse período,
mas os desafios próprios, né? Assim, a gente identificou muitas lacunas em matemática, muitas lacunas em português, coisas que as crianças já tinham dominado, de repente já não estavam mais conseguindo. Falta de gosto pela leitura, que foi um negócio que nos assustou um pouco, assim, né? Dificuldade mesmo de parar e ler, né? É, a gente testou vários materiais, alguns materiais não funcionaram para a gente, né? Então, tudo isso, né? E quais foram as nossas principais motivações? Eu tenho certeza que você tem as suas, né? Primeiro, a busca pela bondade, pela verdade e pela beleza, né? Aprender para toda a vida, porque a gente sabe que o modelo educacional é feito para a gente, e assim que faz a prova, a gente esquece, né? E não perder tempo, não perder tempo em trânsito, não perder tempo em revisões inúteis, não perder tempo acalmando a turma, não perder tempo com matérias que não fazem sentido, fora a questão ideológica, né? E a nossa meta aqui era aprender ao ponto de ensinar. Esse era o nosso desafio. Na época, a Maria Luísa, vocês estão vendo? Dá um joinha aí para eu ver que vocês estão aqui. A Maria Luísa estava com 10 anos e a Larissa estava com 8 anos. Foi quando a gente deu esse passo, né? 10 e 8. E aí lá vamos nós, né? A gente ainda com um filho pequeno, né? Uma outrazinha com 3 aninhos ali, tudo mais, lá vamos nós, né? E aí, esses dois aqui, as pessoas ficam perguntando se eles são gêmeos, né? Porque a Aninha, ela tem a forma pequena, né? E o João tem a forma grande, né? Aí, são gêmeos? São gêmeos? Não, não são gêmeos, né? A Aninha, em 2021 já, pulamos para 2021, ela estava com 6 anos, e o Joãozinho com 4. E qual foi a nossa surpresa? Que quando a gente foi fazer lá, a Luana, na verdade, foi fazer a alfabetização, os dois se alfabetizaram juntos. Ela começou a fazer as atividades com a Aninha. O João ficou lá, eu quero também, eu quero também. No final do período, estavam os dois alfabetizados, né? Qual foi a nossa surpresa? São devoradores de livros, né? Ela gosta muito de espanhol, ele gosta muito de Bíblia também. Ela pensa até ser religiosa e ele gosta muito de latim, né? Beleza. O tempo foi passando, né? Em 2022, aquela menininha de 10 aninhos já estava fazendo 15 anos, né? Ela faz aniversário em julho, né? Então a gente começou em abril, ela com 10. Aí ela fez aniversário, debutou em julho. E aí chegou a hora do nosso enseja. E agora? O que, que a gente vai fazer? Né? E aí a gente aplicou o que quem estuda para concurso fala de engenharia reversa. Ou seja, a gente pega a prova e vai fazer a prova, mesmo sem saber. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Para fazer, né? Pega a prova, faça a prova. Né? Depois tem um prazo de corrigir, de identificar o que é chute, o que não é chute, fazer a correção da prova mesmo para ir aprendendo e tudo mais, identificar as lacunas, né? E, naturalmente, a minha quase debutante, né? A gente começou um pouquinho antes dela fazer 15 anos, ela chorou, né? Nunca tinha feito uma redação, a bichinha, né? Estribuchou, né? Mas, graças a Deus, a gente identificou as lacunas, trabalhamos as lacunas, ela foi ganhando confiança e na última semana de agosto, normalmente a prova do Enseja é na última semana de agosto, ela foi lá e fez a prova. E qual foi a nossa surpresa? Aprovada. Aprovada. A nota máxima é, salvo engano, 160 pontos, tá? 160 pontos. Então, quando a gente iniciou essa jornada, deixa eu ver se eu consigo colocar uma caneta aqui. Pronto. Quando a gente iniciou a jornada, a gente identificou que a principal lacuna dela era matemática. E se vocês observarem aqui, matemática foi a nota mais alta dela. Então, funcionou, né? Ela tinha algumas lacunas também em ciências naturais. Essas lacunas não foram tão trabalhadas assim, mas foi aprovada, bem aprovada. E a redação dela, né, foi um 6,7. Para uma menina de 15 anos, primeiro concurso dela, ok, aprovada, né? Beleza, então 2022 foi essa atividade, essa surpresa. Em 2023, eu fui convidado para. Na verdade, eu já fazia parte do Instituto Conhecimento, enquanto nem era instituto ainda, quando era só o grupo de famílias. E eles saíram das casas e vieram para a Asa Norte, aqui em Brasília, alugaram uma sala, e aí eu fui propor: olha,
eu ajudei a minha filha de 15 anos a passar no Enseja, né? Ensinando ali provas e concursos e tudo mais. Vocês acham que faz sentido a gente fazer uma turma de como passar em provas e concursos, técnicas de estudo, de memorização, tal, tal, tal? Por quê? Porque eu preciso treinar também a minha, que já estava caminhando para 13 anos, né? Minha filha de 13 anos. Aí deu certo, foi, acho que talvez, tenho as minhas dúvidas, mas parece que foi uma das turmas maiores e mais cheias lá do Instituto na época, né? E aí foi uma ocasião onde eu pude validar o método, né? Então, nós fizemos vários testes, não somente testes simulados com os jovens, mas também eu, enquanto docente, digamos assim, né, validando sequências, materiais, o resultado das aulas e tudo mais. Nós tivemos mais vivências, né? E o método ficou mais estruturado, né? E aí, qual foi a nossa surpresa? Que um dos nossos alunos gabaritou. Gabaritou. Ele acertou todas as questões do Enseja. Eu até mandei um zap para ele aqui agora perguntando: é, cara, você consegue me mandar uma foto aí para eu mostrar lá na palestra? Né? Mas foi muito em cima da hora. Eu acho que ele nem viu minha mensagem ainda. Não... Mas eu também larguei celular, né? E um outro, qual foi a nossa surpresa? Ele passou num concurso. Né? Agora você imagina o impacto, que é um jovem de 19 anos aprovado no concurso do Banco do Brasil. A vida dele é outra agora, né? Eu nem sei se ele caiu, entrou dentro das vagas, não, mas eu sei que ele ficou aprovado. Né? E eu não sei como é que tá a fila e tudo mais. Eu até tentei achar o contato dele aqui, mas eu não encontrei. Né? Mas vamos para frente. Beleza. Então, feita essa introdução, quem é o Gabriel, né? Então, vamos aqui. Primeiro, o Enseja é o Exame Nacional de Certificação do Ensino de Ensino de Jovens e Adultos. Ave Maria. Exame Nacional de Certificação, eu acho que tem um C aqui que eu nem estou lembrando o que é, de jovens e adultos, né? Ele tem para o ensino fundamental, ou seja, 15 anos, e quais são as matérias? Alguém colocou aqui no chat. Ciências naturais, matemática, linguagens, né? História e geografia, né? Essas duas primeiras aqui, elas acontecem na parte da manhã. Aí alguém perguntou, qual a duração da prova? Tá aqui, ó. Você tem um turno da manhã, você precisa chegar mais cedo lá, naturalmente. Você vai até 1 da tarde fazendo essa prova. E depois você retorna aqui e vai até 8h30 da noite. 8h30 da noite. Eu estou vendo aqui algumas respostas, algumas perguntas aqui. Eu vou me reservar para deixar para o final, que aí a gente resolve tudo, tá? Bem, então, para um jovem de 15 anos, uma prova dessa é uma maratona, sim ou não? Ficar um dia inteiro fazendo prova. Agora você imagina quem não se prepara, né? E aqui, quando eu falo preparar, inclusive preparo físico, tá? Porque é preciso fazer alguma atividade aeróbica, não é só um treino de exercícios, é um treino físico. Você vai ficar 4 horas, depois, mas não sei quantas, 4 horas, 5 horas fazendo provas, 9 horas em um dia, em um domingo, né? Então, é muito importante que tenha atividades aeróbicas na véspera e, se possível, até na manhã. Né? Ajuda muito a oxigenar o cérebro e tudo mais. Né? Com destaque para ciências naturais. Eu conheço um excelente professor de ciências naturais e ele falou, Gabriel, essa matéria é ingrata, viu? Porque os homeschoolers, eles não investem em ciências naturais. Eles estão focados só em português e matemática, uns vão para o latim, tem um grupão aí da oratória, né? Mas ciências naturais o pessoal despreza, né? Claro, devido também ao cientificismo, que é uma ideologia que está na nossa época, né? Mas as ciências naturais são naturais, foram feitas por Deus, né? E é claro que tem um monte de patrulha ideológica nessas questões, né? Que nós sabemos, né? Mas enfim. Um outro gargalo, que é por isso que eu coloquei aqui de vermelho, é matemática. Os nossos filhos, às vezes, eles sabem MMC, sabem até trigonometria ali, o básico ali dos polinômios, né? Até algumas coisas mais avançadas, mas dá uma prova para ele responder. Ainda mais sendo uma prova do INEP, né?
é diferente, né? É diferente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Redação, né? É, eu não sei, eu não participo tanto de tantos grupos, né? Os grupos que eu participo têm mais crianças menores, mas eu não vejo aulas de redação. Não assim para, ó, você tem 13 anos, vamos começar um curso de redação, porque aos 15 você vai fazer uma prova de redação. Eu não vejo isso, né? Exceto na Dei Verum, que é onde a gente é um projeto nosso, acho que certamente aqui também na Academia DD deve ter também redação, né? Até porque a oratória e a redação costumam caminhar juntos, não? Entendeu? E inglês, né? Então, assim, a depender da sua forma de preparo, o seu jovem vai ter que responder uma questãozinha, umas 4 questõezinhas de inglês, né? Pode escolher entre inglês e espanhol, né? Mas eu vou percebendo que é uma oportunidade aqui a questão do inglês. São questões simples, nada muito complexo, mas a criança já precisa ter ali um mínimo de vocabulário, um mínimo de compreensão de frases em inglês, para ela não assustar, né? Muito embora exista técnicas para você chutar direcionado, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Para o ensino médio, é muito parecido, a estrutura é muito parecida, os horários são bem parecidos, né? São iguais, na verdade, né? E as deficiências são as mesmas. Então, tanto para o ensino fundamental como para o médio, o desafio é o mesmo. E aí entra em voga um tema que é muito importante, muito importante. Interpretação de textos. Interpretação de textos. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas quem trabalha com Enem, a banca é a mesma, é o tal do INEP, afirmam que com interpretação de texto e vocabulário, todo mundo consegue 60% da prova do Enem. Olha só que informação interessante. Se você é bom de interpretação de texto, você não cai nas pegadinhas do INEP. Se você tem vocabulário, você vai ter 60% da prova toda. Não, Gabriel, mas é o seguinte, é porque eu nunca tive ciências. Não tem problema. Você vai ler a questão, vai entender ali o que está sendo solicitado, vai ver qual é as duas questões esdrúxulas, que não fazem sentido, vai ver ali as duas questões ali que são mais candidatas, e beleza, você vai buscar ali um chute direcionado, né? E a partir daí, você vai aumentar em muito a sua nota, né? Até porque tem um tal do TRI, que eu não sei se a gente vai ter tempo para entrar aqui, mas que é a teoria de resposta ao item, né? Que existe o jeito certo de você fazer as provas do INEP, né? Mais para frente ou em outra ocasião a gente entra um pouco melhor nisso. Isso na verdade se dá uma aula inteira, né? E aí entra a questão da visão dos pais. Então eu conversei com muitos pais, né? Muitas mães sobremaneira, né? Acho que tem algumas aqui, muitas delas aflitas. Aflitas, por quê? Por conta de tudo isso que vocês mesmos colocaram aqui, né? Ah, eu não sei se meu filho está pronto, eu não sei se meu filho consegue, etc, etc, etc. E aí a gente acaba ficando naturalmente com medo, né? Com medo. Meu Deus, será que meu filho vai passar? Ai, meu Deus do céu, e se meu filho não passar, né? O fato é que, já respondendo uma pergunta aqui, a nota mínima, mínima, para você passar no Enseja, você imagina. Vamos parar para pensar. Olha aqui para mim, olha aqui para o Barbudinho. Olha aqui para mim. O governo, o governo preparou uma prova para 1 milhão daqueles 9, 10 milhões, vamos arredondar, né? Aquele dado de 2022, digamos que hoje sejam 10 milhões de analfabetos. Analfabetos. Eles não sabem ler, não conseguem escrever uma frase com início, meio e fim, não conseguem pedir uma troca de nota, uma revisão de nota. E aí o governo vai fazer uma prova para esse público. Diz para mim, coloca aqui nos comentários. Essa prova vai ser fácil ou vai ser difícil? Coloca aqui nos comentários. Até porque, até porque, veja, são analfabetos. Talvez difícil para os analfabetos, né?
Depende, para quem não sabe, ler vai ser difícil, pronto. Algumas pessoas colocaram difícil aqui, e de fato, para os analfabetos vai ser difícil, porque eles não conseguem nem ler, quando de lá ficar sentado 9 horas em um domingo, a prova é fácil. E aí a pergunta que eu faço agora em seguida, eu quero ver a resposta de vocês, é a seguinte: qual é, vocês acham que a nota para passar, ela é muito alta ou ela é muito baixa? Eu vou só dessas duas opções. Alta ou baixa? Baixa, baixa. Muito baixa. Acredito que mediana. Ótimo. Alessandra. Eu acho que o Miguel falando, né? O Miguel fez a prova, tem as provas do Enseja salvas no Google, excelente. É isso aí. Os gabaritos, é isso aí. Como treinar as provas antes de fazê-las? Há algum site para encontrá-las? Sim, o site do INEP, né? Só que no nosso método a gente desenvolveu uma questão que acelera esse processo, né? Que é para vocês não somente fazerem as provas, mas fazerem as provas numa sequência que faça sentido para vocês e de uma forma que vocês percam o mínimo de tempo possível. Porque tem alguém que já está preparando, né? Nós já temos alguns materiais. A professora Renata entrou aqui, eu vi que ela tinha entrado no grupo aqui, não sei se ela conseguiu entrar. A professora Renata é a professora que, comigo, a gente está ministrando um curso de preparação, daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes, de provas e concursos, né? Ótimo. Então, a questão é que é uma prova fácil. E a nota para você passar é 4, sabe? De 0 a 10. A média na escola regular era 5, né? Só que te dá um monte de ponto de participação e não sei o quê, né? É 4. Só que eu quero convocar essas 90 e, Ave Maria, 95 famílias, né? Vou pôr dessa forma, 95 famílias que estão aqui nos acompanhando hoje. O seu filho homeschooler, ele tem que gabaritar, ou pelo menos tirar um bom notão no Enseja. E aí vem a apreensão dos pais. Gabriel, como é que eu preparo o meu filho? Como é que eu faço para ajudar o meu filho a tirar uma boa nota? Como é que eu faço para identificar as lacunas? Como é que eu faço para corrigir essas questões? Como é que eu faço para fazer aplicar esse método que vocês desenvolveram aí, de primeiro ir com as fáceis, para depois ir para as médias, depois para as mais difíceis, e ajudar o meu filho a ganhar confiança em fazer prova? Como é que eu vou ajudar ele a crescer na habilidade de sentar na cadeira, fazer a questão, e se deparar com questões difíceis e não se apavorar? Como? Me ajuda, né? E aí acho que talvez seja por isso que a aula, nossas turmas lá foram grandes, e a gente está lançando agora a turma, né, uma nova turma, online, né? Online, onde a gente aplica esse método, né? Então vamos lá, para frente aqui. E aí, como eu falei no início, você pai, que tem tempo, né, que está empenhado em ajudar o seu filho a se preparar. A gente naturalmente orienta mais de um ano de preparo, para fazer um preparo mais tranquilo, né? A gente recomenda o método da frustração. Você vai pegar literalmente a prova, vai para o seu filho fazer, depois vai corrigir a prova, né? Você mesmo pode fazer se você quiser, para sentir também como é que é a questão. Você vai precisar estudar ali a questão do TRI, padrões de prova e tudo mais. E veja o que acontece. Veja o que acontece. A partir do resultado, você faz um plano de estudo. Ah, não, então você está muito frágil em matemática? Vamos aqui reforçar aqui esses pontos que estão aqui em matemática. Ah, essa questão aqui é uma questão de lógica matemática. Ah, essa aqui é uma questão de multiplicação. Ah, essa questão aqui é uma questão de cálculo de área. Ah, essa questão aqui, etc, etc, etc. E aí você vai trabalhando isso, suprindo as lacunas, né? E essa aqui é a minha querida filha, né? Que não somente vou passar aqui rapidinho, por conta do nosso tempo, mas ela não somente passou na prova, né? Virou professora, desenvolveu disciplina, recuperou matemática, apaixonou-se por português. Gente, que satisfação é quando a gente tem um filho apaixonado por uma matéria, ainda mais português, né? Mas não só por português. Ela atingiu fluência aos 14 anos de idade em inglês.
passou no Enseja aos 15, se tornou professora de inglês online e presencial. Aos 16 anos, ela foi para a Inglaterra. Quem foi? Quem foi para a Jornada Mundial em Portugal? Pois é, essa mocinha, ela foi. Só que como ela é apaixonada pela pronúncia britânica, ela já estava do outro lado do oceano, né? Ela foi dar uma voltinha, passar uns dias na Inglaterra. E como ela já estava por lá, ela também foi passar algum tempo em Roma, né? Conhecer o Vaticano e tudo mais. Aos 16 anos. E sabe quem foi que pagou para ela ir para aí? Ela mesma. Dando aula de inglês. Ela mesma pagou. Né? Qual a satisfação de um pai onde vê, primeiro, e olhe, ela sofreu, viu? Os 2 primeiros anos de homeschooler foi muito difícil. Muito difícil. Muito fraca em matemática. Não sabia nada de fração. Muito fragilizada em interpretação de texto, em português, em leitura. Foi pelo menos 1 ano e meio para ela ganhar gosto pela leitura. Hoje é outra pessoa. TOEIC também fazer aquela prova de proficiência. E sim, ainda precisa de uns empurrões, né? E da gente vigiar ela ali para não ficar perdendo muito tempo em vídeos na internet e seguir a disciplina dela, né? Beleza. E a gente poderia ficar horas aqui. Poderíamos ficar horas aqui contando experiências, falando sobre métodos de provas e concursos, até porque, de fato, né? É emocionante, é muito legal, né? Desenvolver as habilidades para este tipo de questão. E aí eu queria a interação de vocês aqui no chat mais uma vez. Essa aqui é um dos métodos, né? Uma das teorias que a gente aplica lá no nosso curso de como passar em provas e concursos, né? Com foco no Enseja e no Enem. Então aqui a gente separa os grupos em 3 grupos, né? 3 universos. O universo do saber, aqui. O universo de resolver problemas na vida real, aqui. E aqui de laranja, passar em provas e concursos. Então vamos lá. Eu imagino, eu quero acreditar que nós aqui, essas 95 famílias que estão aqui, são famílias. Eu tô vendo, tá arriscando, mas acho que é alguém aí que tá arriscando no Zoom. Nós estamos focados no saber, eu imagino. Quero crer eu que uma família homeschooler, ela, mais do que o saber, na verdade, é a sabedoria. Né? Buscar a sabedoria. Conhecer as coisas, né? Conhecer Deus através do conhecimento. Né? Eu não sei se você consegue apagar, não sei se a Bárbara está por aí, os riscos aqui, eu também não sei se eu consigo apagar, porque eu acho que é no próprio Zoom. Mas vamos lá. Tentando, Vamos eu vou riscar. desabilitar aqui. Tá. Só que outra coisa é você saber resolver problemas na vida real. Concordamos com isso? Dá um joinha aí. Uma coisa é você saber, outra coisa é você resolver problemas na vida real, né? Sei lá, trocar um pneu, né? Usar ângulos jogando sinuca, jogando bolinha de gude, né? Física, conhece as leis da física. Tirar um nível, né? Fazer um joguinho de equilíbrio, né? São coisas diferentes. E outra coisa é você saber passar em provas e concursos. É outra coisa. De forma que aqui a gente tem na minha experiência, eu vejo que a gente treina o saber. Algumas famílias são muito dedicadas à atividade de vida prática, né? Saber cozinhar, saber limpar uma casa, saber cuidar de uma criança, sei lá, N coisas, questões de saúde básica, né? Cuidados básicos com os pequenos e tudo mais. De forma que eu tenho aqui uma interseção. Eu tenho essa interseção aqui, onde é o saber e o resolver vida prática. Eu acho que os homeschoolers, no geral, eles estão focados aqui, né? Mas existe também uma outra realidade. Aí eu queria perguntar e vocês se interagissem aqui no chat. Vocês acham que uma pessoa ela consegue somente saber resolver as coisas de vida prática, e passar em provas e concursos sem o saber? Por exemplo, um pedreiro. Um pedreiro, né, às vezes semi-analfabeto, ele consegue construir uma casa. Ele consegue instalar cerâmica, né? Ele consegue passar em provas e concursos? Acho que a maioria das pessoas aqui estão respondendo que não, né? Entretanto, eu acho que você já deve ter ouvido falar de alguém que se formou
em alguma universidade, às vezes até difícil, como direito, sem abrir um livro. Se for treinado, sim, né, Renata? Sem abrir um livro. Eu conheço algumas pessoas que já me relataram que em federais eles chegaram sem saber nada da matéria, chutaram e passaram. Eu conheço histórias de um professor meu que era muito inteligente. É, o colega dele era muito farrista, não estudava, só ia, vivia na farra. Na hora da prova, meio que colava dele. Na hora dos trabalhos, colava com ele que fazia o trabalho, ele não. E aí ele brincava, dizendo: hoje ele ganha o dobro do que eu ganho, porque o cara trabalha com lobby. Ele passou na faculdade de engenharia de comunicação. E ele não estudava. Então, por mais que a gente colocou aqui que provavelmente a pessoa que sabe resolver problemas na vida real, como, por exemplo, fechar um contrato de 10 milhões de reais, o saber dele, na verdade, é outro, né? Ele sabe técnicas de mediação, técnicas de influência e tudo mais. E ele consegue até passar na faculdade. Então, isso aqui também acontece, né? E aí eu queria. E aí, claro, existe aqui o saber e passar em provas, que eu acho que as escolas estão mais ou menos instaladas aqui, mas infelizmente a gente percebe que depois que a pessoa faz a prova, ela acaba esquecendo da matéria, né? Mas me parece que elas deveriam estar instaladas aqui. E a união de todas essas interseções, que é você saber, conseguir aplicar isso na vida real e conseguir resolver questões daquela matéria. E diga-se de passagem, eu conheço professores que fizeram o vestibular da matéria deles e eles não passaram. Vestibular, não passaram, né? Então, me parece que é uma oportunidade mesmo que a gente aprender provas e concursos. Eu já passei em algumas provas e concursos, né? Esses distintivos aqui são de algumas provas internacionais que eu já apliquei. Eu trabalho com tecnologia, gosto muito de matemática e tudo mais. E nesse período aí a gente aprendeu algumas coisas, né? Algumas dessas aqui, inclusive, são. Embora eu não me considero fluente em inglês, algumas dessas questões, algumas dessas provas que elas são 100% em inglês e o tempo bem curto, né? E aí, de forma que a gente agrupou, a gente conseguiu formatar um método, né, que ele é incremental. Então, quando a gente pensa em construção, a gente pensa mais ou menos como esse formato aqui. Primeiro eu tenho um pensamento, depois eu faço um pedaço, depois eu faço outro pedaço, depois está tudo pronto. A gente sabe que o aprendizado, na verdade, não é bem assim, né? Primeiro a gente tem uma ideia do todo, tem um rascunho, depois a gente tem um refino, depois a gente tem um refino maior, né? Então a gente aplica isso na nossa metodologia. Então, primeiro a gente dá uma visão geral, tem essas experiências, né, como é que é a prova e tudo mais. Depois a gente vai explicando, isso aqui é por conta disso. A forma certa de você fazer isso aqui não é essa é a natural. Mas para você tirar o maior proveito das provas do INEP, você tem que seguir esse outro caminho aqui. É importante que você marque aqui o que é chute, para depois, no gabarito, você acertou. Sim, mas foi chute, então na verdade você não sabe. Então você vai ter que estudar aqui esse ponto, né? Até chegar aqui ao estado da perfeição, digamos assim, né? Ao mais próximo da virtude possível, né? Que é essa parte é, iterativa incremental, né? Onde a gente tem, às vezes, até um pedaço que a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Depois a gente começa a atacar em outro pedaço, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, até que a obra fique completa, né? E aí tem um detalhe. A prova do Enseja não pode ser repetida. Então, acho que eu não lembro que era Miguel, né? O Miguel fez a prova, ele não pode mais fazer a prova daquele nível, né? Então, é uma vez, passou, acabou. Se reprovou, aí não, aí consegue fazer, né? Mas acho que ninguém aqui quer perder tempo, né? Ficar perdendo domingos aí. Beleza, então como passar, né? Aqui, aqui o passo a passo aqui, né? Primeiro, vocês já sacaram, fazer simulado. E, de preferencialmente, começando das questões fáceis e só depois indo para as questões difíceis. O ideal é que sejam questões reais, mas na pedagogia, normalmente a gente cria questões que elas abraçam várias outras questões, né? Então, a gente desenvolve, essa questão aqui a gente vai trabalhar ela. Por quê? Porque eu sei que você vai ver duas, três questões iguais a essa. E fazendo essa questão que essas outras vão ser fáceis de fazer. É aquela história da gente treinar forte para na hora da luta
a luta ser tranquila, ser fácil, né? Treino forte para, na hora da guerra, a gente ser fácil. Identificar as lacunas e resolver essas lacunas. E aí, depois de fazer o simulado, é importante que você resolva a prova. Então, para fazer a prova, você leva 9 horas. Mas é importante que você gaste outras horas corrigindo aquela prova inteira. Claro, aquilo que você já sabe, já acertou, beleza, você pula, não tem problema, né? Mas os que você está vendo na dúvida, o que você chutou, o que gasta muito tempo e às vezes você não quis fazer, você preferiu deixar, perder o tempo, né? Aprenda os padrões de prova, né? E a maioria da forma de a gente aprender os padrões de prova é estudando a prova. Veja, uma coisa é você estudar as questões, outra coisa é você estudar a prova, né? Como é que, ó, sempre cai questões de THG que a gente fala, né? Que é história, um gráfico, não sei o quê. Como é que resolve essas questões? Tem um jeito certo, né? Tem uma forma certa de fazer aquilo. E aí você ganha tempo. Às vezes uma questão que você ia gastar 10 minutos, você faz ela em 2. Você já tem mais tempo para ir ao banheiro, dar uma respirada, dar uma alongada, tudo isso a gente ensina no curso, né? Fazer o bom uso do TRI, que é a teoria de resposta ao item. E aqui, preste atenção aqui, ó. A teoria de resposta ao item, você não pode errar fáceis. Maravilha, maravilha. Eu vou tentar responder todas as questões de vocês, tá bom? A teoria de resposta ao item, você não pode errar fáceis. Então, toda questão que é fácil, você não pode errar, porque se você errar, sua nota despenca. Teórica, eu não entendo isso, né? Eu acerto as médias e as difíceis, mas as fáceis eu não posso errar, né? É uma forma com que eles fazem, porque você imagina, são analfabetos. Se eles chutarem de cima a baixo, eles vão acertar fáceis, vão acertar difíceis, vão acertar médias. Então, se está errando muito fácil, eles vão e derrubam a nota, né? Às vezes até o ponto da pessoa não passar. Olha só, acertou difíceis, acertou médias, errou algumas fáceis, pronto, não passou naquela matéria, né? Afie o machado com bons livros, né? Aprenda técnicas de estudo, técnicas de resoluções de provas, técnicas de chute, né? E a nossa sugestão, naturalmente, é você aprender com quem sabe, né? É você estudar com quem sabe, né? Trocar experiências, trocar dúvidas, aprender aquilo que às vezes está lá no livro, mas a gente não tem como tocar, né? Com uma pessoa mais experiente a gente consegue, né? E aí, eu quero já abrir as inscrições, né? Aqui do nosso projeto Deiverum, né? Aqui de Brasília, mas na verdade ele é online, temos alunos de vários lugares, para você compor a nossa turma de preparação para o Enseja e o Enem 2025. Se você quiser fazer até o 2026, eu recomendo, né, pessoalmente. O aprendizado é muito bom e essas técnicas são para a vida, né? Não é à toa que eu consegui passar em todas essas questões, essas provas internacionais, essas certificações internacionais. É porque eu aprendi para a vida, né? Então, o que que o nosso curso oferece, tá? O nosso curso oferece, primeiro, uma coleção de simulados. Coleção de simulados, né? Nesse método que eu falei, começando a fazer das questões mais fáceis e seguindo para as mais difíceis, né? Através desses simulados, nós identificamos as lacunas. E aí a gente vai trabalhar as lacunas. A gente tem aula de padrão de prova. Então, aula onde a gente vai abrir as questões do INEP e vamos dizer, ó, essa aqui é uma questão THG. Ela tem um gráfico, ela tem uma história, né? E como é que a gente resolve esse tipo de questão? Ó, essa outra questão aqui é uma questão de que você não precisa nem ler o enunciado. Você não precisa ler o enunciado, né? Você pode ir direto para a questão e resolver a questão, né? Essa aqui é uma questão de eliminação. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Você só vai eliminar as questões que são esdrúxulas e depois você acerta. E ao invés de você gastar 6 minutos, você vai gastar um, né? Técnicas de estudo de provas, né? Técnica de memorização, como administrar o tempo antes da prova, durante a prova, o que a gente faz depois da prova, né? E esse é um desafio agora para essa turma, tá? É um desafio meu e da professora Renata, e junto com a professora Luana, que é uma experiência por nível. Então, a gente vai ter simulados uma vez por mês. A princípio, ele vai ser no sábado de manhã.
Quem se inscrever, a gente vai consultar, né? Quem se inscrever, a gente pode mudar o dia, né? Mas vai ser um sábado, provavelmente o último sábado do mês. A gente vai ter simulados simultâneos do Enem, do Enseja nível médio e nível fundamental, e quem já estiver mirando em vestibulares, né? Vestibular de medicina, quiçá até vestibular do ITA, a gente também vai apoiar nesses quesitos. E se, por exemplo, alguém estiver mirando também em concurso da Caixa, do BRB, do Banco do Brasil e tudo mais, a gente também vai tentar dar esse apoio. Claro, né? A gente vai estar ensinando, vai aquele tempo reservado, a gente vai dar um apoio ali para a resolução das questões, etc, etc, etc. Vai ser um desafio para mim e para a professora Renata sobremaneira, que a gente está à frente dessa turma. E a gente está liberando alguns bônus e um desconto. O bônus, dois bônus especiais. O bônus de redação. A gente vai ter, salvo engano, são 16 aulas, 16 encontros, onde você vai sair do zero até a redação nota 1000, né? Do zero à redação nota 1000. E um curso que talvez seja o coração dessa turma agora, que é o curso de interpretação de textos. A gente está planejando 12 aulas. Talvez também vai subir para 16 aulas. Né? Aqui o curso de redação é com correção da redação, tá bom? Com a correção da redação. Além disso, a gente vai ter os nossos encontros semanais online e a gente vai ter uma plataforma. Gabriel, vou precisar fazer uma viagem e tal, meu filho não vai conseguir participar da aula. Não tem problema. Você vai acessar a plataforma, vai assistir as aulas passadas e vai conseguir acompanhar a turma ou fazer no seu ritmo, né? E aí você vai conseguir acelerar. Tô de férias, ou tô com 15 dias de férias, eu queria fazer uma revisão geral. Beleza, vai lá, assiste as aulas, pega os simulados, refaz os simulados, vai estar tudo lá na nossa plataforma, né? Você consegue fazer inscrições e garantir esses bônus e o desconto. Gabriel, mas quanto que custa isso aí? Deve custar uns R$ 300, né? Olha, a gente entende que seria justo. Só recapitulando, tá? Antes da gente começar as questões, só recapitulando. A gente vai ter aqui. Teve um que eu esqueci de colocar lá, que é um bônus. Na verdade, eu coloquei palestra, mas são 2 palestras aprendendo inteligência, como a gente aprende pro resto da vida. O que a gente precisa fazer? Bônus. Curso Interpretação de Texto. Eu entendo que só esse curso a gente poderia tranquilamente cobrar ele até R$ 200. São 12 encontros, né? O de redação, também a gente acredita que isso, mas além da plataforma de aulas gravadas, as aulas semanais de como passar, e os nossos materiais exclusivos, nossos PDFs exclusivos, que consideram os simulados, consideram a redação, interpretação de texto e tudo mais. E comprando hoje, você ainda ganha um desconto mensal. A cobrança é mensal. Gabriel, estou com um problema financeiro aqui, vou precisar tirar a minha filha do curso. Não tem problema. A gente encerra, né? E aí que eu queria agora abrir para perguntas. Pergunta 1. Minha filha, passando no Enem, ela consegue o diploma de ensino médio? Infelizmente não, né? Para mim, Gabriel, se a pessoa passou para o vestibular de medicina, ela já está atestando que ela está aprovada, né? Tirou um notão, né, no vestibular ou no Enem, pronto, ela está aprovada, não precisa de diploma. Mas a gente está no Brasil, no Brasil brasileiro, né? Então, mesmo passando no Enem, seu filho não consegue o diploma, não. Fazer a prova não é dar muita bandeira. Olha que interessante. Fazer essa prova não é dar muita bandeira. Olha, eu entendo que você está fazendo uma prova. Se por um acaso um conselheiro tutelar bater na sua porta, você vai poder apresentar que ele já fez a prova e que está aprovado. E que você não está distante do governo, da BNCC e tudo mais. Que você também considera a tal da BNCC. Embora seja muito fácil superar a BNCC, né? Quanto tempo dura a prova do Enseja? De 9 a 1 da tarde, 4 horas. Depois de 3h30 até 8h30 da noite, mais 5 horas. Então são 9 horas a duração da prova. Essa prova dura 9 horas. Né? Qual a diferença da prova do EJA para a prova do Enseja? Ótima pergunta, ótima pergunta. Para você fazer a prova do EJA, você tem que estar matriculado, você tem que ter frequência.
Você precisa ter frequência. Dito de outra forma, você vai perder tempo. Teve uma família que estava procurando isso. A filha perdeu a prova do Enseja, estava buscando formas. Aí a gente até orientou ela a ir lá, ela até foi lá, mas era tanta ideologia, tanto cartaz maluco nas paredes, que ela falou: pelo amor de Deus, não vou colocar minha filha aqui, né? E aí você precisa de frequência, né? Até tem algumas escolas de EJA que elas oferecem híbrido, presencial e online. Mas ainda assim eu vejo como uma perda de tempo. Deslocamento, tudo mais, ficar assistindo aula ideológica e tudo mais, né? Eu vejo muito essa questão, né? Mesmo sendo homeschooler, eu posso fazer o Enem como treineiro, treineira? Sim, sim, pode sim e deve. Homeschoolers têm que tirar notão no Enseja. Homeschoolers têm que tirar mais de 900 pontos, mais de 800 pontos em matemática e tem que tirar mais de 900 pontos em redação. Vocês são homeschoolers. Vocês não estão perdendo tempo sendo ideologizados. Vocês têm que mirar alto. Tem que mirar alto. E aí eu aproveito essa questão só para contar mais uma historinha, né? Aqui em Brasília tem um grupo de... Eu me perdi aqui. A gente tem um grupo de homens que a gente faz um churrasco de vez em quando. E aí eu fui lá pro churrasco e tudo mais, e aí o Rafael Vidal, que é um grande evangelizador, digamos assim, de homeschooler aqui em Brasília, eu fui falar com ele: Rafael, a minha filha, ela é meio sistemática, ela é melancólica, né? Tem um temperamento melancólico, ela é meio sistemática, chatinha, com um monte de coisa. Eu estava pensando em colocar ela para ser militar. Aí eu sei que tem uma prova de 6 em 6 meses para sargento de operador de tráfego aéreo. Ela já sai sargento e tal, vai trabalhar por escala, vai ter tempo e tudo mais. Muito embora seja muito desgastante, não sei o quê. Aí ele virou para mim e disse assim: Gabriel, você tá mirando muito baixo. Aí eu já comecei a rir, né? Assim, lá vem a pedrada. Por que que a sua filha não faz o ITA? Aí eu perguntei assim: What is ITA? Né? O que que é ITA? Ah, ITA é só a prova mais difícil do país. E o que é? É uma prova assim, assado, para engenharia aérea, né, de avião. Acontece assim, assado e tal, não sei o quê. Sua filha tinha que fazer isso aí. E agora, o que é que a minha filha está se preparando? Para a prova do ITA. E ela fez o ano passado como treineira, para sentir já o drama, né? Então, respondendo a prova aí, vocês devem fazer o Enem como treineiros, sim. Amanhã cedo eu já vou liberar o acesso à plataforma para vocês. A plataforma é desse jeito aqui, ó. Você vai receber o seu login e senha e você vai entrar na plataforma. Funciona também para o celular. E aí você vai ter lá os vários módulos, né, para você entrar e consumir. Fora as gravações, né? Que, por exemplo, como passar, a gente vai organizar aqui todas as aulas, né, com os temas direitinho e tudo mais. O bônus aprendendo inteligência, um bônus extra aqui que eu estou liberando também, que é a produtividade HS, os treineiros aqui a gente vai ter os simulados todos e tudo mais. Aí eu vou deixar aqui o QR Code e o meu Zap. São duas provas do Enseja que devem ser realizadas. A primeira aos 15 anos e a outra aos 18. Olha, se você quiser fazer só aos 18, ok. Mas eu acho que é uma experiência de vida legal. Você, aos 15 anos, você fazer um primeiro concurso, né? Sim. Então, você pode fazer aos 15 anos, completos, no dia da prova. A prova normalmente é no final de agosto. Então, a minha filha de 15, ela faz em julho, então ela consegue fazer no mesmo ano que ela faz aniversário. A minha 02, a que está estudando pro ITA, ela faz aniversário em setembro. Então, ela não vai conseguir fazer, ela vai ter que esperar o outro ano ainda para fazer a prova do Enseja. Né? Sim, são duas provas, uma de nível médio e outra de nível fundamental. É verdade que você tem que fechar a prova do Enseja para poder receber seu... Não! Se você acertar 40% da prova, você já está aprovado, você já consegue emitir o seu certificado. Não é verdade, não. Você inclusive até fácil, né? Você está só 40%. Só com o nosso curso de interpretação de texto, você vai fazer 60% da prova.
Olha só, um curso de 12, 15, 16 aulas, só com esse curso, você vai conseguir fazer 60% dessa prova. Você, teoricamente, nem precisaria fazer todo o outro curso, né? Só com isso, né? Eu fiz o Enseja e não preciso fazer Enem. São provas diferentes para objetivos diferentes. Então, a prova do Enseja é para o certificado, para você ter o seu certificado de conclusão do ensino fundamental ou o seu certificado de ensino médio. O Enem é acesso à faculdade, né? Então, eu quero passar numa federal, você tem que fazer o Enem. Eu quero um desconto na privada. Faça o Enem. Apresenta lá a sua nota. Se a sua nota for muito boa, eles conseguem. Não, Gabriel, eu quero o FIES. Eu quero estudar e depois pagar. Você também vai precisar da prova do Enem. É através da prova do Enem que tudo acontece. Para fazer o Enseja do ensino médio, tem que ter feito o Enseja fundamental? Não. Se você já tem 18 anos, você já pode fazer o ensino médio direto. Não precisa passar pelo fundamental. Só atenção na hora de você fazer sua inscrição, porque, veja, você precisa marcar todas as matérias. A gente ouve dizer que tem muita gente que chega para fazer a prova e não tem todas as matérias, só tem português, matemática. Aí você só vai conseguir fazer ciências, história e geografia em um outro ano, né? Mas, veja, são analfabetos, né? Então, leia atentamente a página de inscrição, tá bom? Qual a idade adequada para um adolescente começar a treinar para o Enseja? Olha, me parece que 2 anos, 1 ano e meio já é adequado, tá? Eu comecei a treinar a minha filha aos 13, né? Para ela fazer aos 15, né? E aqui dentro de casa, né? A minha filha está no 7º ano, é homeschooler. Vale a pena entrar agora ou mais próximo dos 15 anos? Isso aí vai mais uma decisão de vocês, tá? Porque mesmo esse material, esse conteúdo, ele serve para a vida. Serve para a vida. Para qualquer tipo de prova, inclusive provas internacionais, como eu passei em algumas, né? Então, talvez quando ela tiver 13 anos, né? Mas aqui em casa eu já estou começando a ensinar a minha de 10 já. A partir de qual idade podemos fazer o treineiro do Enem? De 10 anos consegue fazer o Enem, né? Pô, boa ideia. Esse ano eu vou colocar minha filha de 11 anos para fazer o treineiro. Preciso do certificado Enseja para fazer o Enem? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Você pode fazer, a depender da sua idade, você pode fazer o Enseja em agosto, fazer o Enem em outubro, as notas saem em janeiro, e aí você já vai estar na universidade. Né? Se você, por exemplo, já tiver 18 completos, você faz as 2 provas e pronto, bingo. Né? E você vai precisar atestar que você terminou o ensino médio. Como é que se atesta que terminou o ensino médio? Através do Enseja. Aí, na hora da matrícula da faculdade, para fazer o Enem não precisa, não. Como fazer para conseguir bolsa na faculdade, sendo HS? Existe o ProUni, onde, baseado na sua nota do Enem, você consegue financiamento, você não precisa pagar depois, né? Basicamente, o FIES, você consegue bolsa, mas depois você tem que pagar. E algumas faculdades privadas, mediante a sua nota do Enem, libera desconto de 50%, 100%, às vezes até de 100%, dependendo da sua nota. Porque para as universidades é importante que eles tenham pessoas inteligentes. Então, eles separam uma parte da grana para dar bolsa de 100% para os inteligentes, e eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra, porque aí depois eles vão ter outros benefícios, né? Em nota de avaliação da matéria, etc, etc, etc. Tudo a partir do Enem, a prova do Enem, que é a outra prova. Se não passar na prova do Enseja, você faz no ano seguinte, não tem problema. Não passou, faz no ano seguinte. Não existe limitação e é uma prova gratuita. Quando sai a inscrição para fazer a prova? Para o Enseja, as inscrições são gratuitas também em maio. E a prova gratuita no final de agosto. Para fazer a prova, você precisa ter 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio. Qual o tempo de duração do curso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente tem planejado
cerca de 1 ano e meio de curso, uma vez por semana, né? É, Mas tem algumas famílias que é o seguinte: passou na prova, tchau, professor, né? Então, por exemplo, quem tiver 15 anos agora quiser fazer, por exemplo, de agora de fevereiro até agosto, beleza, né? Como a gente diz, né? O que a gente ensina é tão legal que a gente não está preso, né? Ah, Gabriel, eu queria fazer mais tempo. Beleza, tamo junto. A gente vai te ajudar, vamos ajudar nos simulados e tudo mais, né? Isso se tratando do curso de como passar em provas e concursos. O curso de redação, como já foi dito, vai ser 16 semanas, né? E o curso de interpretação de texto vão ser 12 semanas. Tenho minha sobrinha que estuda em escola militar do estado do Amazonas, cursando o segundo grau do ensino médio e deseja fazer vestibular para a universidade. Tem interesse em realizar o seu curso? Pode? Claro que pode, Ave Maria. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra ter uma estudante de escola militar, né? Eu tenho bons amigos de escola militar, tem alguns filhos de amigos também que estão começando. Tem um compadre meu que a Bebel tá iniciando esse ano, tá se amarrando. Aliás, começou ano passado, tá se amarrando, e aí esse ano vai entrar agora a Maria Tereza. 59. É... Gabriel, tô com um problema no cartão, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu te mando a chave Pix para você fechar esse mês, aí liberando no seu cartão a gente faz, isso dá certo, mas tem que fazer hoje, tem que fazer a matrícula hoje. Se não, você perde o desconto e os bônus a gente já não garante já, que os bônus a gente vai liberar, tá bom? O link já foi enviado. O link já foi enviado. Estão perguntando a idade para fazer o ensejo. Você já falou também, né? Sim, 15 anos completos. A gente recomenda que comece ali com 13, pelo menos, ou 18 anos completos. Já no caso dos 18 anos, a gente já recomenda que a partir dos 15, 14, já comece a se preparar, né? Outra pergunta: qual a necessidade das provas do Enem para quem faz o ensejo? Zero. As provas do Enem elas são mais difíceis e elas são mais longas. É só o Se você acesso ao vestibular, né? Só a é faculdade. isso, pronto. O objetivo é o acesso ao vestibular. Se eu quiser entrar em uma universidade no exterior, fazer o Enem ou Enseja, Esther do céu, que pergunta maravilhosa. Que pergunta maravilhosa. Um dos motivos de você gabaritar o Enseja é você ter acesso a faculdades em Portugal. E algumas universidades nos Estados Unidos também aceitam. E a prova do Enem, você consegue aplicar até para Oxford, na Inglaterra. Olha que legal. Você pode estudar medicina na Inglaterra, em Oxford, com a sua nota do Enem. É claro que não é tão simples, né? Na verdade, é todo um caminho. Você também precisa do inglês fluente, você precisa também provar um monte de coisa, mas a nota do Enem, eles consideram. A nota do Enseja, eu não tenho certeza. Eu sei que a nota do Enseja serve para algumas faculdades nos Estados Unidos e também no processo seletivo deles, né? E para algumas universidades em Portugal. Pessoal, vou colocar lá no grupo também o link do curso da comunidade, né? E também o grupo de WhatsApp que o Gabriel comentou. Maravilha. Gabriel, queria te agradecer mais uma vez a participação, ajudou muito, todo mundo com muitas dúvidas aqui. E deixar o convite também. Amanhã temos mais Envia, programação bem bacana nesses, né, Não vou 3 dias. perder, não vou Quero perder. agradecer a presença de todos que ficaram até aqui também, até esse horário. E amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo os links do Gabriel para que vocês continuem mantendo contato e se informando para que possam fazer um excelente exame. Maravilha. Obrigado, Bárbara. Obrigado a toda a Academia DD e a você que ficou aqui até essas horas. Ave Maria. Obrigada, Gabriel. Boa noite, pessoal. Até Boa amanhã. noite. Tchau, tchau. Até.